Mais um dia estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Hoje Neemias capítulo 10. Se você tem gostado do vídeo, dê o seu gosto, põe nos comentários que Deus tem falado com você, sua experiência tem aqui, e não posso deixar de pedir que você partilhe com os outros. Vamos antes de tudo pedir a Deus, meu Pai, que o Senhor conduza essa meditação falando conosco, abrindo o nosso entendimento. Amém. Neemias capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Genitom, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías, este eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadad, Cadmiel, e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benuni, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bedai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Megpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Palatias, Anaías, Oséias, Ananias, Azub, Aloés, Pilha, Zobec, Reum, Asbna, Maacéias, Iaias, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, netineus, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anatema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O comentário diz: guardariam e cumpririam. Os israelitas assumiram um compromisso de obediência a Deus. Como resultado da conversão sincera, todos se comprometeram a guardar a lei. Eles renovaram sua aliança com o Altíssimo e passaram a gozar dos benefícios da fidelidade. Um relacionamento com Deus produz plenitude de vida, sabedoria e ânimo de forma sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer conosco, né? Que sejamos lembrados, que façamos história. Nós, através da fé, estamos construindo nossa história. O futuro não existe. Ele vai existir amanhã, mas primeiro eu preciso construí-lo hoje. As minhas escolhas vão definir o meu futuro. 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos dele no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da propiciação, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para o sacrifício pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias da nossa terra
e as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gatos, como está escrito na lei, em que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O comentário diz uma troca. O povo se reuniu a fim de ofertar para sustentar a obra de Deus. Quando nos tornamos parceiro do Altíssimo, tudo o que nos pertence, como a vida, a força e os bens e os talentos, colocamos ao seu dispor. Consequentemente, tudo o que pertence a Ele, como a salvação, as bênçãos, a paz, a fidelidade, a alegria, a proteção e muito mais, passa a nos pertencer. Veja que temos muito mais a ganhar quando nos entregamos 100% ao Criador dos céus e da terra. E há pessoas que ainda preferem resistir a isso, né? Acham que é desnecessário dar o dízimo, mas porque elas não receberam a revelação de Deus. Elas continuam com o pensamento, a visão delas obscurecida. E até aqui está o dízimo dos dízimos. Por exemplo, eu sou pastor, eu vivo da ajuda de custo, que vem dos dízimos e ofertas. E quando eu devolvo meu dízimo e dou a minha oferta, eu estou dando dízimos dos dízimos, oferta das ofertas. E graças a Deus, sou feliz por isso. O comentário que o bispo faz do 39 diz: não desampararíamos a casa de Deus. O cuidado que Neemias expressava pela casa de Deus e pelas necessidades dela é recorrente em todo o livro. Ele agia assim porque tinha o Altíssimo como prioridade. Vivemos dias em que muitas pessoas nem sequer fazem questão de serem assíduas aos cultos da igreja, quanto mais se importa com as dificuldades e carência da casa de Deus. Neemias ensina que quem pertence ao Altíssimo zela por sua vida espiritual e amorosa e assume um compromisso com a obra do Todo-Poderoso neste mundo. Pessoas assim sabem eleger suas prioridades e manter o foco naquilo que é preciso e eterno. Além disso, estão constantemente empenhadas no trabalho de edificação de vidas para o reino de Deus. Então, é verdade, a pessoa que ela está empenhada com as coisas de Deus, né, com as coisas invisíveis, ela vai também ser empenhada com quem ela vê. Ela vai ser fiel nas suas palavras. Por isso, você que tem essa revelação, ninguém precisa dizer a você para você ser. É uma questão de consciência própria entre você e Deus. Agora, Neemias capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. Comentário: a cidade de Jerusalém estava segura e agora seria habitada. Era uma honra poder habitar no mesmo local em que estava o templo, o centro espiritual do mundo na época. Essa cidade é tão especial que o Senhor Deus preparou uma Jerusalém celestial como morada eterna. Está lá em Hebreus 11:10, diz assim: porque esperamos a cidade que tem fundamentos, do qual o artifício, o arquiteto e construtor é Deus. Continuando no comentário: no entanto, existe uma condição para se morar lá. A pessoa deve nascer do Espírito. João 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E finalizando, e ter o seu nome escrito no livro da vida, a Nova Jerusalém.
está em Apocalipse 21, é recompensa apenas para os salvos. Então, é um custo a pagar, é um preço, o preço do sacrifício. E não tem como escapar desse sacrifício. Se nós queremos, de fato e de verdade, estarmos salvos, temos que pagar esse preço, né? Custa a nossa entrega. Custou o preço, né, para Deus, o próprio Filho. Ele entregou por amor a nós, ele se sacrificou naquela cruz levando algo que não era dele, era nosso. Era a nossa cruz, era o nosso castigo, era a nossa morte. Mas ele venceu. 2. E o povo bendisse a todos os povos que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades. Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maacéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Bedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai e Salai, a todo 928. E Joel, filho de Zincre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, e Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra na casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes dos pais, 242. E Amazias, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os filhos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Azericão, filho de Azabias, filho de Buni. E Zebedai, Josadab, dos filhos dos chefes de levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graça na oração de Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Olha, é tanto nome difícil que se eu estiver pronunciando um ou outro errado, você me perdoe, mas eu vou seguir em frente porque o mais importante logo há de vir. Todos os levitas, 18, na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube e Talmon, com seus filhos, e os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel, Azia, Aguispa, presidiam sobre os netineus. E os superintendentes dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho dos filhos de Asaf, os cantores, os serviços da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei acerca deles, uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, em Dibon
e nos lugares da sua jurisdição em Jecasbzel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, em Azer-Sual, em Berzeba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclac, em Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zora, em Jarmute, e em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramar, em Gitaim, em Adite, em Ziboim e Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artifícios, e alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. É uma espécie de relatório que Neemias está fazendo e o registro daqueles que ajudaram, não. Agora, cadê Sambalate e a sua turma? Vamos ver se termina o livro no próximo vídeo, né? Nós encerramos então o livro de Neemias e seguimos adiante nessa meditação da palavra de Deus, tá bom? Deus continue te abençoando abundantemente.